Bom dia a todos. Que bom ver tanta gente querida por aqui. Antes de tudo, gente, vocês estão no lugar certo. Essa é a live do Impulso. Não é a Elaine que está por aqui hoje, né? O rostinho que vocês estão acostumados a ver. Para quem não me conhece, eu sou a Paty, trabalho aqui na equipe do Instituto JRPcom, do ladinho da Elaine, um pouquinho com o pé ali mais na educação do que no terceiro setor, mas a gente sempre está envolvido em todas as atividades e sou eu que vou ficar com vocês aqui hoje para esse bate-papo tão especial. Então, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Hoje a gente trouxe aqui convidadas de peso, né, para falar com a gente sobre as dúvidas sobre a Lei 14.692 de 2023, que chegou trazendo várias mudanças, algumas muito esperadas, para as organizações do terceiro setor. Então, eu estou vendo aqui no chat que tem tanta gente querida aqui já de Cascavel, Maringá, Amazonas, Santa Catarina, Clevelândia está aqui também, Rebouças, olha só, Curitiba, Paraná está em peso aqui, mas tem muita gente de fora também, olha. Tem gente do Rio de Janeiro, São Paulo, Guarapuava, então sejam todos muito bem-vindos. Antes de começar, deixa eu pedir para todo mundo preencher o link que está aparecendo aqui em cima da nossa lista de presença. Ele cortou ali? Deixa eu ver. Tá todo mundo conseguindo enxergar aqui no cantinho da tela o QR Code. Então, preenchendo esse QR Code, vocês vão receber depois um compilado com todos os assuntos que a gente vai tratar aqui na live de hoje, um resumão da live. Então, não esquece, já mira o celular ali no QR Code, já preenche, eu vou colocar também o link, caso alguém não esteja conseguindo acessar o QR Code. O link para vocês preencherem está aparecendo aqui embaixo. Não está aparecendo ainda, agora está. Então, ó, é bit.ly/live federal. Então, se alguém tiver dificuldade, pode acessar também pelo link. Daqui a pouquinho eu mando aqui no chat para vocês também. Aí é só clicar. Além disso, outro recadinho paroquial, não esqueçam de seguir o Impulso nas redes sociais do Instituto JRPcom. Então, procura lá no Instagram, no TikTok, @Instituto JRPcom. Nos sigam nas redes sociais para ficar por dentro de todos os assuntos que a gente vem tratando por aqui, das próximas lives também. A gente sempre posta as novidades por lá. Recado dado. Agora eu vou apresentar as nossas convidadas de hoje para a gente começar a falar do assunto que está todo mundo esperando. Então, hoje a gente vai conversar com a doutora Ana Carolina Barros Pinheiro Carrinho, que é advogada, mestre em Direito, Justiça e Desenvolvimento e é especialista em organizações da sociedade civil e sócia da Pinheiro Carrinho Advocacia. E junto com ela também vai estar a doutora Raíssa Isabel da Silva Cardoso, que também é advogada na Pinheiro Carrinho, com atuação preventiva e estratégica em organizações da sociedade civil. Então, é claro que elas têm muito a contribuir com esse mega currículo, com essa experiência focada tanto nas organizações sociais. Então, vou colocar vocês aqui na tela. Seja bem-vinda, doutora Ana. Olá, bom dia, bom dia. Muito Seja bem-vinda também, Raíssa. A gente está muito feliz, gente, de vocês terem aceitado o nosso convite. A gente estava falando aqui nos bastidores, né, que essa lei ela chegou trazendo mudanças importantes, a gente está ali tendo que correr atrás disso. No entanto, a gente ainda não tem tantos materiais, né, que ajudam as organizações a entenderem para que lado ir. E acho que é justamente nesse sentido que vocês vão nos ajudar muito hoje. Então, sejam muito bem-vindas. Obrigada, Paty. Obrigada, Instituto, pelo convite. A gente fica, na verdade, muito honrado. É um privilégio poder estar aqui, ainda mais falar de um tema que a gente gosta tanto, né? Na verdade, que acompanhou tanto. Enfim, eu acho que é um tema que as organizações estão ávidas, justamente, e aí só voltando um pouquinho para aquilo que você trouxe,
Bom, a gente, no terceiro setor, eu falo a gente porque nós vestimos a camisa do terceiro setor, apesar de sermos advogadas, a gente atua com o terceiro setor já há muitos anos, então a gente veste a camisa da entidade, né, da instituição. Então, a gente acompanha, assim, pelo menos em 20 anos, uma sequência de mudanças e alterações em novas sistemáticas, em novo regramento, uma nova portaria, uma nova resolução. Então, o que acontece? É muito difícil para as organizações, ao mesmo tempo que estão no dia a dia, atendendo o público-alvo, no dia a dia, superando os seus desafios operacionais, estruturais e do próprio atendimento mesmo, pararem para fazer ou se atualizarem de uma maneira sistemática, né? Então, assim, são tantas mudanças e até essa é uma das questões que a gente sempre traz quando a gente conversa com os legisladores e a gente tem um trabalho de advocacy também, então quando a gente fala sobre isso com quem faz as leis, olha, vamos só examinar como é que está primeiro o cenário antes de implementar uma nova normativa. E justamente com a Lei 14.692 foi ao contrário, né? A gente precisava de uma normativa para justamente ratificar algumas práticas e para dar segurança jurídica. E aí acho que a gente pode, então, entrar no tema. Acho que dessa forma a gente pode já ir entrando na questão, né? Então... Maravilha. Eu vou deixar vocês aqui na tela, deixa eu só avisar, pessoal, quem tiver perguntas, que com certeza vão surgir durante a fala da doutora Ana e da doutora Raíssa, pode enviar aqui no chat, que eu estou acompanhando, eu já vou colocando estrelinha aqui em todo mundo, e aí no final eu volto para a gente conversar sobre essas perguntas e tirando todas as dúvidas. Doutora Ana, doutora Raíssa, fiquem à vontade, o espaço é de vocês. Daqui a pouquinho eu volto para a gente continuar. Tá ótimo, obrigada. Então, acho que a gente pode só trazer um resuminho, né, Raíssa? A doutora Raíssa e eu trabalhamos no escritório e a gente tem acompanhado bastante a vida das organizações. Então, eu acho que pode só dar uma introdução, Raíssa, o que você acha? Não, com certeza, até para o pessoal poder entender, né, especificamente do que se trata a Lei 14.692, né, agora de 2023, uma lei que foi publicada em outubro, então ela é bem recente, e como a doutora Ana passou, ela traz algo que já era da vida das organizações, né, no passado, que é sobre a doação direcionada para o Fundo dos Direitos das Crianças e do Adolescente, tá? Então, existe o fundo em todos os entes federativos, e quando nós falamos de entes federativos, nós estamos falando da União, Distrito, Estado e Município, e através de uma resolução do CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos das Crianças e do Adolescente, existia uma resolução, a 137 de 2010, que permitia essa doação direcionada, né? Como que funcionava? Uma pessoa, né, uma empresa ou uma pessoa física faria uma doação e ele indicava, olha, eu quero que esse valor esteja destinado para o projeto X. Porém, por ser uma resolução e não uma lei propriamente dita, acabou acontecendo uma discussão, né, jurídica, e através do Ministério Público Federal, numa ação civil pública, esses artigos que assim o permitiam acabaram por ser suspensos, né, através de um processo judicial. E acabou trazendo uma instabilidade jurídica, né, tanto para as organizações quanto para os doadores. E em 2017 que houve essa suspensão, e de 2017 para cá, nem todos os doadores e nem todas as organizações conseguiam fazer essa captação direcionada, justamente porque alguns estados ou municípios não possuíam uma lei específica para isso. Agora... Vai lá, Raíssa, desculpa. Agora, a 14.692 veio trazer exatamente isso, essa segurança jurídica, permitir essa doação direcionada. Então, o tema é especificamente esse, né? Essa doação direcionada entre doador e organização através do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, assim, como a Raíssa muito bem colocou, com muita clareza, a gente está falando do fundo específico da criança e do adolescente,
E quando a gente está falando sobre a doação, que a doutora Raíssa mencionou, de pessoa física e pessoa jurídica, ela não é de qualquer pessoa física no sentido da declaração, né, Raíssa? E também Exatamente. Não é de qualquer pessoa jurídica nos termos da sua contabilização. Então, eu acho que esse ponto também é um ponto importante da gente passar, no sentido de que as doações incentivadas para o Fundo da Criança e Adolescente, elas, na verdade, são uma das poucas doações de pessoa física no Brasil, né? A gente tem as doações de pessoa física no Brasil são vinculadas aos fundos, a gente não tem uma doação incentivada que não seja vinculada aos fundos, e são destinadas só para as pessoas que fazem a declaração do seu imposto de renda pela modalidade completa. Então, não é qualquer tipo de declaração de pessoa física que é possível fazer a doação e, posteriormente, obviamente, essa indicação, essa definição de qual organização é que vai receber. O segundo ponto é que também não é qualquer regime de competência das empresas, ou seja, das pessoas jurídicas, que podem também, ou estão também hábeis a fazer a doação incentivada. Tá? Então, são as empresas que atuam sob o regime de lucro real, ok? Então, a gente está falando aqui de captação de recursos através do Fundo da Criança e Adolescente, para aquelas empresas que fazem doação, são pessoas jurídicas, né? Que atuam sob regime de lucro real, e as pessoas físicas que fazem a sua declaração de imposto de renda na modalidade completa. Então, só para deixar claro quais são os pontos, porque a doutora Raíssa, obviamente, tem muita propriedade no tema, acabou por passar e eu queria só complementar, porque ela já está explicando de uma maneira muito melhor do que eu estou sentindo que eu já estou até fazendo muitas voltas aqui, mas o que a gente quer deixar claro, e eu acho que é isso que a doutora Raíssa colocou, é que o direcionamento ele já era uma prática anterior, então pode ser que a lei do fundo do seu município, do seu estado, pode ser que a respectiva lei já haja alguma referência, pode ser que não. Então, esse também é um ponto que precisa ser verificado, porque a normativa do CONANDA, como a gente tem um sistema, né, que é um sistema distribuído de competência, então a gente tem o Conselho Nacional da Criança e Adolescente, como muito bem a Raíssa colocou, a gente vai ter os conselhos estaduais, da criança e adolescente, a gente vai ter os conselhos municipais. Então, eles observam as diretrizes do Conselho Federal ou do Conselho da União, justamente para também ter as suas próprias diretrizes espelhadas, ou para pelo menos ter a harmonia entre as resoluções do Conselho Nacional com aquelas que acontecem no município e aquelas que acontecem no estado. Então, a organização, eu acho que aí a Raíssa pode ficar à vontade para expor, a organização, independentemente da sua área de atuação, se ela tiver finalidade, né? Então ela atua em uma variedade de atividades, e se ela desenvolve atividade com criança e adolescente, ela pode sim, e aí tem o rito que acho que a grande maioria de vocês já conhecem, até ia perguntar isso para vocês, a gente já tem até perguntas aqui muito boas. O que acontece é que a gente tem uma legislação parametrizada para fundo da criança e adolescente, tá bom, Elaine? A gente já tem notícia do PL que é para todos os fundos, e depois a gente pode até explorar, a gente até deixou os nossos contatos aqui para vocês, que a gente pode até explorar um pouco sobre as outras normativas, ou outros projetos de lei, na verdade, peço desculpas, outros projetos de lei que tratam especificamente sobre a ampliação desse direito do doador, né? Então, porque a gente tem, na lógica, um doador, o fundo que recebe esse recurso que vem do doador, que na verdade é um recurso vindo da tributação, né? Então, ao invés dele recolher aquele tributo, ele está fazendo a doação. É óbvio que sai parte do bolso dele, né? Mas, enfim, quando a gente fala de fundo da criança e adolescente, o abatimento é 100%. Mas nesse sentido, Elaine, só para poder te passar a informação correta, e para que você não fique sem resposta, na verdade, né? A 14692, agora de 2023, ela se aplica especificamente ao Fundo da Criança e Adolescente. A gente tem feito um trabalho de incidência para que seja ampliado, então depois a gente pode até falar um pouco melhor sobre isso. Desculpa, Raíssa, acabei saindo aqui do foco, mas se você quiser falar um pouco sobre esse contexto histórico também, ou, enfim, se quiser explorar os próprios artigos 12 e 13, fica à vontade, e a gente vai fazer esse bate-bola.
Tá joia. Mas é importante, né? Às vezes a gente precisa sair um pouco até para poder entender os anseios e as necessidades, né, do pessoal que está aqui com a gente. O que acontece? Como eu informei, através da resolução 137/2010 do CONANDA, houve essa suspensão, né, em relação aos artigos 12 e 13 especificamente, tá, gente? Mas essa resolução, ela fala sobre os parâmetros da criação e o funcionamento do Fundo Nacional, Estadual, Municipal. Então, é sempre importante a gente estar de olho em todas as normativas, porque o terceiro setor, ele tem muito disso, né? É diferente, por exemplo, do processo civil, que existe um código só, né? Tudo existe leis esparsas, mas o terceiro setor é um pouquinho mais amplo nesse sentido. Então, o que acontece? A legislação, né, essa nova lei, a 14.692, ela veio muito parecida, tá, com os artigos que foram suspensos, né, da resolução do CONANDA. Então, o que os artigos traziam, né? Essa possibilidade de uma doação direcionada, e traziam também, no caso do artigo 13, especificamente, que a organização, ela faria, ou ela fará, né? Ela faz um projeto a ser desenvolvido. Esse projeto, ele é submetido, né, ao fundo, ao conselho, e após aprovado, é feito a captação do recurso através da organização. Então, a organização ela vai se cadastrar, a organização ela vai fazer o projeto, e a partir de então ela vai também captar o recurso, tá ok? Desse recurso captado, parte ele será retido, né, pelo fundo, para quê? Para que possa também ajudar outros projetos, né, de outras organizações que não tiveram ali o mesmo êxito nessa captação de recurso. Anteriormente, através da resolução do CONANDA e também no projeto de lei, havia um percentual específico que era de no mínimo 20%. Tá? Ao ser publicada a Lei 14.692, ela retirou esse percentual específico de 20%, então agora cabe ao fundo estabelecer qual será esse percentual. É importante trazer também, por uma questão de contexto histórico, que a partir de 2017, quando houve a suspensão, né, desses artigos, e trouxe todo um entravamento para quem já estava acostumado com essa forma de proceder, porque ficou 7 anos, né, as organizações podendo agir dessa forma, e de repente foi tirado. Então, logo em 2018 já houve um projeto de lei, tá? Que foi o projeto 10.433 de 2018. Porém, o projeto de lei aprovado, que se tornou a Lei 14.692, foi o projeto 3.026 de 2022, tá? Então, o antigo projeto 2018, em 2022, ganhou uma nova numeração, e em 2023 foi publicado. Então, assim, foi um período longo, né, de discussão, foi um período longo para conseguir essa aprovação, porque, assim, nunca é fácil, realmente, né, de concretizar, mas após aí esses 5 anos, a gente pode voltar a ter essa forma de trabalhar, e fica mais fácil também para as organizações poder desenvolver os seus projetos e conseguir essa captação. Existem também alguns estudos que demonstram que os doadores, eles têm uma tendência maior de efetivar essa doação quando ele pode direcionar o valor, porque vai haver uma prestação de contas, né? Tem todo um rito, e isso passa maior segurança. A doutora Ana, ela tem mais propriedade para falar sobre isso, já participou de muitos estudos, né, doutora Ana, sobre o tema, sobre essa segurança, né, que é trazida para o doador, e ela pode até nos trazer um pouco mais de dados sobre isso, mas, assim, essa doação direcionada, ela ajuda a fomentar e a
conseguir mais doações e automaticamente quem se beneficia disso é a sociedade. Não, e a gente tem que agora também verificar, aqui eu vi que a Rosilene está mencionando, se o município não tiver sua lei adequada, não é possível a instituição solicitar recursos via lei 14.692. É óbvio que essa aqui é uma legislação nacional, né? Ela já é de impacto nacional, porque ela trata da indicação. Então, o que acontece? O seu município, pode ser que ele não tenha a referência, mas não ter a referência não significa que ofende a competência concorrente que existe entre os estados, ok? O que pode ser que gere algum problema, e aí é que a gente está pedindo para que as organizações façam um trabalho nos seus municípios, é se eventualmente existe algum tipo de vedação. Então, não haver a referência necessariamente não é prejudicial. O que pode acarretar em algum tipo de problema, e aí não é nem um problema jurídico em si, sim no sentido de ter algum tipo de desalinhamento, né? Eles querem ter o poder. Então, na verdade, é o seguinte, Instituto Teresa Tosta, esse sistema sempre foi assim, né? Então, o que acontece? Não houve uma mudança no sistema relacionado aos fundos da criança e adolescente. O que houve foi uma segurança jurídica maior para doadores poderem direcionar as suas doações para as entidades que estão ali inscritas. Então, a gente tem um processo, e aí eu não sei quantos aqui têm familiaridade com o Conselho da Criança e Adolescente, mas a gente tem um rito procedimental dentro dos conselhos, né, em regra. Então, a gente tem primeiro a lógica de inscrição da organização, então toda organização que atua com a política da criança e do adolescente, né, enfim, ela tem que estar inscrita naquele respectivo conselho. Então, às vezes, eu nem quero necessariamente ter algum tipo de projeto para ter financiamento através da lei de incentivo, mas eu quero trabalhar com criança e adolescente. Então, significa que sim, a organização precisa estar inscrita para, primeiro, realizar atividade com criança e adolescente no município, e, em segundo lugar, para que ela possa apresentar um projeto para que seja fomentado, né? E aí a gente vai entrar só naquela questão do Miroski de qual seria o termo, se ela tiver previamente a inscrição. Então, eu primeiro tenho que ter a inscrição, depois eu faço, aí vai depender, tem município que chama de inscrição, tem município que chama de registro, tem município que chama de cadastro. Então, primeiro é a organização propriamente dita, e depois a inscrição ou o cadastro do projeto, ok? Então, qual que é a lógica aqui? A lógica é que a organização, com o seu know-how, a organização com o seu conhecimento de território, a sua organização que já tem propriedade no tema que ela já atua, ok? Ela vai propor a administração pública, né? Então ela está ali levando o projeto dela para ser investido, então para receber o repasse de recurso via fundo. Então eu acho que esse é um ponto importante, porque agora, apesar de ser mantido aqueles 20% terem que ser fixados e serem fixados para o fundo, então daquelas doações que se recebe, 20% fica no fundo, até para haver uma redistribuição dos recursos, a empresa, então você pode dizer para a empresa com segurança, então veja, a gente vai lá fazer um pitch numa empresa, então eu vou lá e vou falar, olha, a minha organização trabalha com jovens, trabalha com crianças ou, enfim, adolescentes, né, que eu acho que faz mais sentido, e a gente tem um projeto no Fundo da Criança e Adolescente, eu gostaria de receber o seu apoio, né, o apoio aqui da empresa desse município, dessa indústria, que, óbvio, a gente está falando de empresas que atuam sob regime de lucro real. Quais são elas? As maiores empresas, ok? Então, dentro dessa lógica, a empresa vai ter a segurança de que a doação dela vai ser destinada para aquela entidade. Então, isso significa o quê? Que eu estou criando um vínculo com o doador, muito mais robusto, eu estou criando um aspecto de lealdade entre doador e donatário, e dessa forma, isso também estimula o relacionamento, né? Porque a gente sabe que a captação de recursos, ela demora muito para converter, né? É um processo, às vezes, longo, para que a gente possa ter, aí, muitas vezes, as doações acontecendo para a causa. Porque, como vocês sabem, quem atua no terceiro setor sabe, né?
Já vou responder para você, Tiago. Para quem trabalha com organização da sociedade civil, sabe muito bem que a gente tem as doações que são para a causa, então, ou seja, eu posso usar o incentivo fiscal da Lei 13.019, onde eu tenho as doações incentivadas sem necessário título, né, ou certificação, e eu tenho também as doações via projeto, que é justamente via os fundos. Então, significa que eu vou estar fazendo um projeto, recebendo recurso para esse projeto, é uma doação com restrição, pensando na contabilidade, né, e aí a Raíssa depois me corrige. Então, uma doação que é para um projeto é uma doação com restrição, então, ou seja, tem que usar para aquele projeto, né? E aí uma doação para a causa é uma doação livre. O que vocês precisam fazer, enquanto organização, é ter equilíbrio em relação a isso, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, então, ou seja, tem que ter modalidades de doação diversificadas. O Tiago mandou uma pergunta aqui em relação à comunidade terapêutica, né? Então, vamos lá, Tiago, vai depender muito dos serviços que você faz. Então, por exemplo, se você desenvolve atividade com filhos ou com, enfim, filhos de atendidos, né? Ou com a família de atendidos, e você desenvolve atividade com criança e adolescente, então, veja, a sua finalidade aqui que você mencionou que você atua numa comunidade terapêutica, né? Mas se você tem projeto, programa ou serviço com criança e adolescente, sim. Não é o seu core, porque o seu core é comunidade terapêutica, né? Então, eu acho que é isso que é importante. Sim, os 20%, Helena, é obrigatório, fica no conselho, tá bom? Então, a Helena está perguntando aqui. A regra está na própria legislação, a legislação já trouxe essa regra. Então, se a gente for lá na própria legislação que a gente está comentando, que é a Lei 14, não se esqueçam, 14.692 de 23, agora de outubro, ela já faz essa referência, ok? Então, lá ela está alterando o ECA. Lembrando que essa lei, ela está alterando a Lei 8.069, ok? Ela está alterando o ECA. Então, quando ela altera o ECA, ela está trazendo textos dessa lei para dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, acho que esse ponto aqui é importante. Você quer comentar, Raíssa? Só trazer que ela trouxe essa alteração no ECA, especificamente no artigo 260, e ali no artigo 260, no ECA, no parágrafo 2º-B, no inciso 5º, que é o V, tá, gente? Que é em algarismo romano, que às vezes é complicado, né? Inciso, parágrafo, a linha, para a gente é comum, mas não para todos, eu entendo. Então, está escrito especificamente o quê? Os conselhos deverão fixar percentual de retenção dos recursos captados em cada chancela, que serão destinados ao Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, o que acontece? Esses 20%, que era 20%, hoje está estabelecido que os conselhos fixarão esse valor, tá? Esse percentual. Então, pode ser que seja 10, pode ser que seja 20, pode ser que seja 15, tá? Não especificamente mais os 20 que eram e estavam também nos projetos de lei. Porém, no momento ali, o texto final que foi publicado e que alterou o artigo 260 do ECA, ele trouxe que os conselhos que irão fixar. Doutora Ana, acho que ficou mudo. Desculpe. É que como a gente já havia tradicionalmente essa regra dos 20%, normalmente as legislações municipais já trazem essa referência. Então, por isso que eu acho que é importante realmente observar como é que está em cada município, né, em cada estado. Deixa eu só ver aqui, ó. A gente tem... a gente está aqui em relação à advocacia pro bono, mas acho que talvez não seja assim tão referência. Em relação aos percentuais de pessoa... fala, desculpa, Paty. Voltei, porque eu tenho algumas perguntas aqui já do pessoal, já vou aproveitar para ir puxando. Sim. Tem várias perguntas do Instituto Teresa Tosta, também teve aqui sobre as porcentagens para PF e PJ. Isso mesmo que a gente ia falar. Então, a gente tem a lógica da pessoa física e da pessoa jurídica. Deixa só eu trazer aqui, que a gente até pode... Que pessoa física até 6% e pessoa jurídica 1% em relação a esse fundo. Porque, vejam,
A pessoa jurídica, ela pode concentrar uma série de incentivos, ok? Então, ela pode unir o incentivo do esporte, da Lei Rouanet, da criança e adolescente, do idoso. Então, o que acontece? A gente pode, a pessoa jurídica pode somar, mas para a criança e adolescente é 1%. Em relação à pessoa física, é a mesma lógica, de 6%. Então, acho que em relação aos percentuais, fica mais tranquilo a gente poder passar para vocês. Aqui também a Arlete está fazendo uma pergunta bem interessante, viu? Posso responder aqui? Resgatar. Claro. Então, vamos lá. Resgatar dela. Então, vamos lá, Arlete. Quando o doador, seja pessoa física, pessoa jurídica, vai fazer a doação, existe uma formalidade, né? Uma formalidade na Receita Federal, porque tudo isso vai acontecer via trâmite fiscal. Tá? Então, essa declaração, ele vai informar a entidade. Então, a gente informa a entidade, o CNPJ, o nome do projeto, normalmente, e aí faz lá na sua própria declaração. Então, existe realmente um procedimento fiscal para que isso tenha validade plena, ok? Só para vocês poderem ter aí. Em relação à pergunta da Elaine, que eu também acho que é muito interessante aqui, pode repetir o número da lei de doação para causa? Vamos lá, Elaine, essa sua pergunta ela é muito boa, por quê? A gente está falando aqui da 14692 agora de 2023, ok? Essa é uma doação vinculada a projeto, ok? Como as outras que a gente tem dos outros fundos, fundo idoso, né, como eu mencionei, Pronon e Pronas, próprio fundo, própria Lei Rouanet, e quando eu mencionei para vocês a doação para causa, está vinculada à Lei 13.019. A Lei 13.019 é a lei das parcerias, né? Quem tem, por exemplo, a qualificação de OCIP, também já pode se utilizar o incentivo fiscal já faz muito tempo, né? Então, eu não sei, a maioria de vocês, se vocês têm Sim, a 13.019, exatamente, de 2014. A gente participou ativamente do processo legislativo da 13.019, inclusive, vocês sabem que ela entrou em vigor nos municípios só em 2017, na União e nos estados em 2016, tamanha foi a mobilização da sociedade civil, ok? Então, a lei era para entrar em 2014, em vigor acabou por entrar em 2016 para os estados e a União, e só em 2017 para os municípios, ok? Se vocês quiserem depois também mais informação, viu, Paty? A gente gosta muito de falar desse tema também. Se vocês quiserem, depois a gente pode falar mais. Olha, já vai ficar aqui o convite para mais de uma live. Daí a gente já vai abordando todas essas outras leis aí que a gente está trazendo. Teve mais uma pergunta aqui da Sidneia, que eu vou colocar aqui na tela, que eu acho que é bem relevante. Ela quer saber se os recursos têm que ser captados pela OSC, através das abordagens nas empresas do lucro real, ou se o próprio Conselho Municipal da Criança e do Adolescente pode fazer essa distribuição com paridade entre todas as OSCs cadastradas. Não. Veja, a gente não pode confundir as coisas, ok? A organização que vai e faz o seu esforço para captar recurso, ela tem que receber aquele que foi destinado para ela, ok? O que o Conselho vai fazer a distribuição com paridade é daquele 20% que vai pegar de cada captação, ok? Desse sim. Agora, do que a organização captou, não. Aí é dela mesma, é direcionado a ela. Então, a gente está falando de dois aspectos diferentes. Primeiro, o recurso que é direcionado para a organização, e em segundo lugar, o recurso que fica destinado ao fundo, que é os 20%, ok? E o Marcelo está fazendo uma pergunta aqui que a gente recebe de vez em quando. Não, Marcelo, a qualificação de OCIP não foi extinta. Não foi extinta. Na verdade, qual foi extinta foi a Utilidade Pública Federal. Ela foi extinta em 2015 pela Lei 13.204 de 2015, que é justamente a lei da alteração da Lei 13.019. Então, a qualificação de OCIP continua existindo, inclusive os parâmetros de prestação de contas, os parâmetros de parceria continuam existindo, ok? Então, ela não foi extinta. A única que foi extinta foi a Utilidade Pública Federal. Legal. E, doutora Ana, doutora Raíssa, eu queria que vocês trouxessem um pouquinho uma perspectiva, assim, de quais são agora as oportunidades que se abrem
para as OSCs a partir dessa mudança na lei? Bom, vamos lá. Depois a Raíssa pode colocar a sua visão, né? Acho que a gente vai se complementando, a gente trabalha muito bem juntas. Então, vamos lá. Primeiro, as organizações estão tendo aqui agora com vocês, Paty, uma oportunidade muito importante de se apropriar de um tema e também requererem, junto aos seus municípios, os seus estados, o cumprimento da legislação, né? Então, elas são sujeitos de direito no exercício da atividade delas, e eu sei que é muita coisa, eu sei que é muito difícil a gente falar, olha, a organização você tem que ir lá, mas, gente, não tem jeito, a gente precisa realmente dizer. Muitas vezes o município também tem muitas outras atribuições, não viu que saiu uma lei nova, aliás, a lei é novíssima, né, porque é uma lei de outubro agora, tá bom? Então, o que eu gostaria de dizer para vocês? É muito importante que vocês se apropriem. A gente, para quem quiser também, a gente pode mandar algum tipo de informação complementar, enfim, a gente pode fazer alguma coisa para ajudar, né, no sentido de demonstrar, sim, o direito das organizações de requerer o cumprimento da legislação. Por que eu estou falando isso? Porque, veja, as organizações da sociedade civil, elas atuam mediante as doações que elas recebem, né? Grande parte, isso não é só nacional, é internacional, né? Grande parte das fontes de recursos das organizações são 3, né? Então, doação, a gente tem aí algumas comercializações de produto, né? Isso pode acontecer, e as parcerias, né? Mas o que a gente procura fazer e que a gente procura trabalhar aqui no escritório com os nossos clientes é justamente a diversificação de fontes de recursos. Então, você criando um elo através de uma iniciativa, de um projeto, o doador conhecendo o seu projeto, conhecendo a sua organização, você consegue criar também um vínculo com ele para outras iniciativas e justamente para outras ações. Então, a nossa atuação, ela precisa ter como horizonte também a vinculação e esse elo que a gente precisa criar com os doadores, ok? Então, acho que esse é um ponto importante. E aí a Kátia está perguntando sobre utilidade pública federal, vou só aproveitar porque essa é uma questão que eu não gostaria que ficasse dúvida, ok? Kátia, a utilidade pública federal, o título de utilidade pública federal foi revogado em 2015. Isso significa que eu não posso mencionar ele nos meus relatórios? Não, você pode mencionar, não tem problema nenhum, porque ele foi concedido até aquele período, ok? Mas ela não existe mais no nosso ordenamento jurídico. Tudo bem? Eu acho que ficou um pouquinho de dúvida com as porcentagens ainda, que o pessoal está debatendo aqui no chat. Sim. Então, eles querem entender se para o Fundo da Infância e da Adolescência segue 1% quando é PJ, né, do lucro real, isso e mesmo. 6% para PF, é isso mesmo. Isso, não mudou nada. Veja, gente, não mudou percentuais, né? Então, acho que isso é importante. Em relação aos percentuais que o Pedro está mencionando aqui, você sempre vai fazer uma captação, Pedro, já considerando esses 20%, né? Isso já vai ser considerado, porque você já sabe que 20% vai para esse fundo comum, né? E a Daniela está colocando aqui, os CMDCAs têm conhecimento dessa nova lei? Olha, Daniela, a gente aqui pelo escritório tem tentado fazer a divulgação e a gente tem aqui um parceiro maravilhoso, que é o Instituto, para fazer essa divulgação, né, Paty? Mas essa é justamente outra questão que eu ia trazer, doutora. Para a gente tentar deixar um pouquinho mais claro, assim, qual é o caminho que as OSCs precisam percorrer para fazer isso chegar? Elas vão lá na prefeitura ou elas vão lá no conselho da criança e do adolescente? Com quem que elas precisam conscientizar de fato dentro do município? E aí acho que já dá para a gente até puxar a outra pergunta que chegou aqui, sobre os poderes do conselho, né? O conselho ele pode não aceitar fazer esse direcionamento, já que essa regulamentação será feita pelo próprio conselho, ou não é bem assim? Já explica para a gente essas duas questões. Bom, eu começando pelo final, depois eu vou deixar a primeira pergunta para a Raíssa. Então, veja, a gente está falando de uma lei, ok? A gente está falando de uma lei, né? A lei, ela tem um pressuposto e uma força normativa própria de lei, ok? Uma resolução, uma portaria, uma instrução normativa, ela não é superior a uma lei,
ok? Então, eu acho que esse aspecto da gente muitas vezes entender que está no município vale mais, ele é equivocado. E aí, só para dar um palpite aqui em relação a toda essa questão de apresentação no município, etc. e tal, o CONANDA também soltou um comunicado. Então, obviamente, por ser um órgão federal, ele comunicou todos os conselhos municipais e estaduais do país, porque essa é também uma atribuição do Conselho Nacional. Então, isso, administrativamente, isso já foi comunicado, ok? Então, isso já foi publicizado. Então, o CONANDA já fez esse tipo de comunicação. Agora, se você vai ao órgão gestor, ou se você vai à secretaria ou à prefeitura, aí eu acho que seria importante estabelecer cada um a sua, dependendo do município, né? Mas a gente costuma fazer o quê? E aí, falando de juridiquês, depois a Raíssa me corrija se eu estiver equivocada. A gente normalmente faz um ofício, ok? A gente faz um ofício, uma carta, explicando, olha, a legislação mudou, a gente gostaria que a prefeitura se apropriasse do tema, porque isso é de interesse de todas as organizações. Veja, logo mais a gente já vai estar no período, né? Inclusive, para que as empresas possam fazer suas doações, enfim, tem todo um ano fiscal para isso, né? Então, eu acho que esse é um caminho interessante. Maravilha. A primeira pergunta, eu acho que era sobre o caminho, né? Quem procurar, quem buscar. Isso, Raíssa. No caso, procurar diretamente o conselho, tá? Inicialmente, como se fosse 2 etapas, claro que eu vou falar de uma forma simplificada, porque o procedimento administrativo, ele é amplo, e como a doutora Ana até trouxe no início, vocês conhecem bastante esse procedimento. Inicialmente, a organização que trabalha, né, com a criança e adolescente, que tem também esse público-alvo, ainda que não exclusivo, ela precisa se cadastrar junto ao conselho. A partir do momento que ela estiver cadastrada, ela poderá apresentar projetos para que sejam chancelados. Então, a partir do momento que esse projeto estiver ok, estiver aprovado dentro do conselho, neste momento que as organizações irão procurar os doadores, né? Pessoa física, pessoa jurídica, e conseguir captar. Então, ela terá ali 2 anos, né, para fazer essa captação de recursos, porque realmente não é fácil, e exatamente por isso que existe esse tempo, podendo ser prorrogado por mais 2 anos. Então, o primeiro caminho, qual é a primeira coisa que eu preciso saber? Qual a primeira coisa que eu preciso fazer? O primeiro caminho é organizar a sua documentação, né, estatuto, atas em dia, né, enfim, estar com a sua documentação administrativa ali da sua organização em dias, procurar o conselho para se cadastrar, e aí vai ter o rito, cada conselho tem o seu rito de cadastramento, e a partir dali desenvolver projetos. Perdão, estava muda aqui. A Débora fez até um resuminho aqui no chat que eu vou exibir. Vocês me ajudam, está tudo certinho aí, mas é isso, né? Então, a primeira organização social ali, ela se organizar no sentido de documentação, estatuto, né? Esse é um ponto importante, tá? Porque se o estatuto não tiver adequado, ele não consegue nem se inscrever no CMDCA. Sim. Então, ó, gente, já fica aqui, a gente já pode pensar em mais uma live, dá para fazer uma série de lives aqui. O estatuto é muito importante, e, inclusive até em relação a 13.019, né, que é para questão de incentivos. Exato. E parcerias, fomento, convênio. O estatuto é realmente o documento tem que estar redondinho ali o tempo todo, né? Não dá para deixar para depois. Aí, depois disso, ela vai se inscrever no Conselho da Criança e do Adolescente, depois vai inscrever esse projeto, né? Esse projeto ele tem que ser algo a ser desenvolvido ou pode ser o que a organização já vem desenvolvendo? Olha, da nossa prática, normalmente as organizações já vêm desenvolvendo, né? Ela pode ser desenvolvido também, não existe uma limitação, mas normalmente ela já vem desenvolvendo, porque, veja, ela tem que apresentar esse projeto para um doador, né? Então, eu acho que normalmente o doador acredita mais naquilo que já tenha sido já comprovado. Tem evidências, claro, né? Uhum. E aí a Arlete, ela colocou aqui que ela não entendeu muito bem essa questão do conquistar ali o meu doador. Ela colocou assim, olha,
Eu não entendi. Hoje é assim, nós captamos junto à PFPJ e após a doação eles nos enviam uma cópia da GR, do pagamento, para comprovarmos junto ao fundo que a doação é para nosso projeto. O que mudou na prática? Não, na prática, na verdade, assim, como o seu município já devia direcionar da própria empresa, então, ou da própria pessoa física, não vai mudar nada, é isso mesmo. O que a gente está dizendo aqui é o seguinte, é que alguns municípios de alguns estados estavam vedando a questão do direcionamento. Então, no seu caso, já estava acontecendo com muita tranquilidade. Até eu faço coro aqui com o Wilson Reginato Júnior, no sentido de dizer que realmente é muito positivo. Também não vejo nenhum tipo de reação negativa, pelo contrário. Eu acho que foi uma conquista, pelo menos nesse primeiro momento, no que diz respeito ao Fundo da Criança e Adolescente, esse direcionamento claro e evidente na legislação. Então, assim, isso eu acho que é muito benéfico, né? É benéfico para quem doa, é benéfico para quem recebe. Então, essa, vamos dizer, é a diferença maior, ok? Eu acredito que a gente pode até citar, né, alguns pontos positivos ali. Então, é mais transparente, fica mais fácil também de motivar as empresas, como vocês já falaram várias vezes, né? De conseguir ali criar essa relação com os doadores. Para a organização também é uma motivação maior para correr atrás de doadores, porque ela sabe que aquilo vem direto para a sua organização após ela conseguir fazer esse convencimento. E é mais rápido também, doutora, esse repasse, ou isso permanece muito parecido? Não, esse é o fluxo normal, isso não vai mudar, isso é normal. Ele vai passar pelo fundo, o fundo vai repassar para a organização, ficando com 20%. Sim. Né? É bom a gente se atentar a isso também. O que eu estou achando interessante aqui, por exemplo, foi aqui, ó, a Letícia Lesiane pergunta, né? O mesmo projeto pode ter várias fontes financiadoras, então? Eu falei, sim, é isso mesmo. O mesmo projeto pode ter várias fontes financiadoras. E a Arlete fala aqui sobre a Lei 3.019, e eu queria dizer para vocês o seguinte, estatuto, gente, não é uma coisa assim, vamos dizer, antigamente a gente tinha um estatuto que durava 20 anos, né? Hoje em dia não é mais assim. Primeiro que o estatuto, além de ser dinâmico, ele precisa não só se adequar à Lei 13.019, ele precisa se adequar para fins fiscais também. Então, por exemplo, a sua organização decide comercializar algum produto que vocês mesmos produzem, né? Dependendo de como está descrito no seu estatuto social, você vai ter problema na fiscalização, né? Então, a sua declaração, a sua GIA, né, vai depender de como você declara, dependendo daquilo que você desenvolve, né? Se ela vai ter as obrigações acessórias e principais. Então, assim, no que diz respeito ao estatuto social, gente, é fundamental que sejam claras as atividades meio, as atividades fim, para que a gente não tenha problema na fiscalização e acesso a benefício tributário. Porque a gente está falando aqui hoje de incentivo fiscal para quem doa, mas a gente não pode esquecer que o estatuto social é ferramenta para fins de benefícios fiscais. A gente até está fazendo um curso, né, Raíssa, só sobre a reforma tributária, o impacto nas organizações, e assim, o estatuto, ele é fundamental para que os benefícios fiscais que foram conquistados até agora, principalmente para aquelas que são isentas, não são aquelas que são as imunes, sejam mantidos. Então, eu peço muita atenção de vocês que estatuto social não é só 13.019, estatuto social é uma complexidade que precisa atender à sua organização. Então, não é, vamos dizer, uma tábula rasa, né? Não é uma coisa assim, um modelinho, ok? Tomem cuidado com o modelinho. A gente já viu muito problema de fiscalização porque alguém duplicou algo, ou então pegou um Frankenstein, tá bom? Então, acho que o estatuto social é muito importante. A Gilcileia perguntou também aqui como que funciona quando o município não possui o Fundo da Infância instituído. Nossa, isso é muito triste, hein? Isso é muito ruim mesmo, hein? Porque, assim, no sentido de perda de oportunidade, né? Porque, veja, é um direito, né? Então, eu acho que a secretaria precisaria se articular, a sociedade civil precisaria se articular. É fundamental que haja um conselho da criança e adolescente, né? É fundamental que esse conselho tenha o fundo, né? Até para poder fomentar atividades. Existem, inclusive, linhas próprias para destinação para o fundo. Então, assim, é um trabalho e uma articulação que a Gilcileia está
colocando aqui que dá trabalho, mas seria muito importante que o município se sensibilizasse para criar, porque, veja, é isso que muitas vezes promove políticas públicas, né? Maravilha. Pegaram várias perguntas aqui. Perdão, doutora Raíssa, pode falar. Só para complementar que, assim, também existe o fundo estadual, né? Então, a organização, ela pode também estar procurando isso, caso não tenha no município, pode estar procurando outras formas também. É um outro caminho, né, que a gente pode tentar buscar nesses casos. E aí, a Kátia, ela perguntou, e aí houveram outras perguntas nesse sentido também, sobre outros fundos, né? Então, o fundo da pessoa com deficiência, o fundo da pessoa idosa, ela colocou especificamente aqui que ela trabalha numa instituição que ajuda pessoas com câncer, e ela quer saber se também podem ser destinadas doações de imposto de renda para as pessoas com câncer no sistema da Receita Federal. Não no caso do FIA, né? Ah, tá. Sim, o Pronas e Pronom vai ser reestabelecido o ano que vem, né? Sim, a gente tem outros fundos que sim, que são aptos à questão do câncer, perdão. E só aqui, acho que o pessoal do Instituto Jéssica fez uma pergunta e ela está aqui reiterando, é só para deixar claro que sim, o direcionamento ele vai fazer no momento da declaração, ok? Essa é a oportunidade, tá bom? É óbvio que vai ter uma documentação, a organização normalmente faz um instrumento, até para poder fidelizar, mas é no momento da declaração. A Mariana também. Ninguém sem resposta, por isso que eu fico aqui olhando. Não, tá ótimo que você vai me ajudando aqui, que às vezes fica tão rápido que não dá nem tempo de dar estrelinha. A Mariana está perguntando também que hoje as transferências ocorrem diretamente para o fundo. A lei do esporte tem uma conta de captação para cada projeto, e isso gera uma maior transparência para a prestação de contas, e inclusive permite transferência muito por legal, PIX. Tem né? previsão disso ser igual para o FIA? Veja, isso aí é de cada fundo. A previsão de ter PIX ou não é de cada fundo. Agora, o que eu queria deixar vocês muito atentos, só aproveitando a lógica do PIX aqui, é que é o seguinte, não sei se vocês já observaram, mas a ABCR está fazendo um trabalho relacionado ao PIX para evitar a tributação, que está sendo trabalhada uma tributação do PIX, né, para doações. Então, vejam, aproveitem o Instituto do PIX, porque pode ser que mais cedo ou mais tarde a gente tenha que brigar bastante para manter o PIX gratuito para doações, ok? Essa é uma pauta importante para quem quiser depois saber mais, a gente pode mandar para vocês, tá bom? A Raquel também está perguntando aqui como será o repasse do fundo à entidade que captou e comprovou a captação. O conselho deve seguir a lei 13.019 para repassar? Gente, então vamos lá. Não vai ter nenhuma mudança operacional no que diz respeito ao funcionamento do conselho, ok? É óbvio que o conselho já funciona para fins de repasse, e aí é termo de fomento, né? Ele não muda a sua estrutura. Não é porque usa a lei 13.019 que vai concorrer ali, né? Como a gente tem na modalidade de termo de colaboração, é uma lógica diferente, é uma lógica que já funcionava nos conselhos, por isso que se chama termo de fomento. Quando a gente estudou, quando a gente trabalhou para construir uma lei adequada, que é a lei 13.019, todas as organizações, né, enfim, nesse sentido que tem e que aderem aos fundos, a ideia foi não criar nenhuma dificuldade para que os fundos e os conselhos já funcionassem da maneira enfim, ou seja, a lei só contemplou como os fundos funcionam, ok? Não existe alteração disso. A diferença é que o instrumento legal que é utilizado, e aí acho que esse que a gente precisa ter atenção, é o termo de fomento, e é lógico que a prestação de contas segue um rito que, óbvio, que já está instituído, porque a gente está falando de uma lei que foi implementada em 2017, né? Então, ou seja, muita atenção na prestação de contas de vocês, porque teve uma pergunta aqui que alguém falou sobre prestação de contas do município e da entidade. Lembrando que as duas pessoas jurídicas vão prestar contas, né? Tanto o município vai prestar contas, quanto a entidade vai prestar contas. Então, não se enganem quando você vai prestar contas e o município fala, não, está tudo bem, está tudo ok, está tudo aprovado aqui.
ok? Porque o município também pode ser que não tenha tido uma aprovação do próprio Tribunal de Contas do Estado, por exemplo, e a sua prestação de contas depois pode ser que apareça lá no Tribunal de Contas do Estado com algum problema, não porque você fez algum problema, mas porque o próprio município teve aí alguma questão na sua prestação de contas, ok? Então, vamos sempre lembrar que a administração pública presta contas e a entidade presta contas. A gente presta para o município, mas os dois vão estar ali evidenciados no Tribunal de Contas. Eu queria só puxar aqui essa pergunta, assistente social, que ela até trouxe, né? Não entra nesse bate-papo, é um pouquinho diferente realmente, mas eu acho importante direcionar, porque ela trouxe que ela nunca fez esse trabalho, então eu acho que a gente está aqui também para ajudar esse início, né? Muitas pessoas já estão acostumadas, mas nesse caso não. Como você vai ter um projeto, né, já aprovado, chancelado pelo Conselho, com esse projeto, né, um portfólio ali, algo nesse sentido, você pode procurar as empresas, né, amigas, para fazer parte desse projeto e direcionar esse recurso. Você vai ter ali aqueles 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2 anos para você captar, e a partir do momento que você tiver aquele valor, aquele recurso daquele projeto, esse projeto ele vai se iniciar. Então, no caso, você precisa, quando esse projeto começar a andar, né? Porque, por exemplo, se você não conseguir a captação de recursos, esse projeto ele não vai sair do papel, porque o conselho ele não vai financiar, você tem que conseguir o recurso, tá? Então, o que você pode passar para as empresas, por exemplo, passar um selo amigo, passar ali uma placa que ela vai poder ter ali na empresa, colocar no projeto, na divulgação do projeto, que existe ali aqueles amigos do bem e tudo mais. Então, assim, sobre captação de recurso, assim como o programa Impulso, tem a BCR também aqui em São Paulo, que tem muito material sobre isso, eles fazem muito trabalho assim... É para captadores, né? Na verdade, é direcionado só a captadores. Né? Eles trabalham muito essa questão assim da migalhinha mesmo, sabe? De pegar na mão e falar assim, ó, você vai falar assim, vai falar assado. Então, eu acho que é interessante também você trazer, assim, até fugindo um pouquinho realmente do nosso tema, mas eu achei importante trazer para a gente poder até te incentivar nesse pontapé inicial, né? Porque só quem ganha é a sociedade e todos nós somos beneficiados por tabela, né? Acho que a Débora também colocou aqui, pode procurar editais divulgados por empresas. Sim, a gente tem alguns sites que concentram, né? Editais, o pessoal da Escola Aberta do Terceiro Setor também tem referência, mas acho que o pessoal do Instituto Impulso também está aqui para ajudar vocês. Exatamente, até assistente social, já vou fazer o convite ali para o cadastro, para se cadastrar no programa e conseguir ter acesso a todas as formações, cursos que a gente fala de captação de recursos, de gestão, de comunicação, que está intimamente ligada ali à captação de recursos também. Verdade. Então, já eu coloco o link aqui na tela para fazer o cadastro. Mas para a gente fechar, eu vou fazer uma última pergunta, porque o nosso tempo já está estourando, que é da Tech Girls, e eu achei importante, porque ela fala aqui, ó, se a doação for em forma de produtos para uso na organização, como que destina os 20% para o fundo? Isso também entra nessa questão do FIA, é separado? Como que funciona nesses casos, doutora? Bom, vamos lá. Quando a gente fala de doação de bens, a gente vai estar vinculando mais à Lei 13.019 do que ao fundo propriamente dito. Eu não vi ainda em nenhum fundo uma doação vinculada em bens, mas é possível, é possível. Então, o que acontece? Pela lei, e aí a gente vai estar também utilizando não só o ECA, como também a própria lei do imposto de renda, né, a 9249, a gente vai estar dimensionando e mensurando o valor. Então, quando a gente fala de doação em bens, equipamentos, né, bens móveis, a gente tem que mensurar o valor. E aí a gente tem que seguir, obviamente, a lei do imposto de renda para esse tipo de incentivo fiscal ou para esse tipo de mensuração, ok? Ótimo. E o Pedro também perguntou, vou puxar, porque ele perguntou algumas vezes e eu não tinha conseguido puxar antes. Ele perguntou onde está na Lei 13.304 a extinção 204. da atividade federal. 13.204. Ah, é 13.204. Tá. Gente,
Agradeço muito, muito a presença de vocês aqui, doutora Ana, doutora Raíssa, foi muito esclarecedora, acredito. A gente viu vários comentários positivos aqui. Ficaram algumas dúvidas ainda, então a gente talvez ali no nosso compilado a gente já encaminha algumas respostas, a gente já deixa aqui o convite aberto para um próximo bate-papo também sobre tantos outros temas que surgiram durante a nossa discussão de hoje. Foi excelente, realmente. O pessoal está agradecendo muito aqui no chat. Então, muito obrigada às duas pela presença. E a gente está sempre de portas abertas aqui para recebê-las, para a gente também trazer outros esclarecimentos em breve. Tá ótimo. Muito obrigada, Paty. Muito obrigada, Instituto. A gente realmente assim, se sente muito honrado. É uma rede muito qualificada, é um espaço, é um fórum que a gente gosta muito de poder fazer parte, então, para nós é uma honra. Obrigada, Paty. Imagina, depois que veio aqui a primeira vez, gente, aí a gente abusa, a gente convida sempre. Então, não pode nem dar muita liberdade. Não, vai ser ótimo, a gente já vai pensando em 2024 agora. Verdade. E nos próximos temas. Obrigadão. A gente tem temas, por exemplo, só para poder aproveitar e colocar para vocês, que eu acho que vai ser para 2024, questão da reforma tributária. Agora, né, a gente saiu ontem a regulamentação da lei do SEBAS. Então, assim, a gente tem uma série de questões que a gente pode trazer para você, Paty, e aí para todos os seus stakeholders, os seus associados, enfim, todo o pessoal que está aí se orbitando junto com vocês no Instituto. Já fica combinado, então, na frente de mais de 100 pessoas, para ninguém voltar atrás. Obrigada, meninas. Vou tirar um momentinho. Tá bom. Vou dar os recadinhos finais aqui para vocês que estão nos acompanhando. Então, não deixem de nos seguir nas redes sociais. Se você é uma organização social, se você tem CNPJ, trabalha com as causas sociais e ainda não é cadastrado no Programa Impulso, fica aqui o nosso convite, acessa o site programaImpulso.org.br, conheça mais sobre o Programa Impulso, nós temos diversos benefícios para a sua organização, temos várias organizações aqui que são super presentes no Impulso, a Elaine está aqui para não me deixar mentir, né? A Elaine está mandando aqui um beijo para as organizações parceiras. Ela não conseguiu participar da live de hoje porque ela está em deslocamento, né? Está voando de Foz para Curitiba, mas estava acompanhando a live, mandando mensagem aqui nos bastidores. Então, gente, muito obrigada pela participação de todos. Novamente fica aqui o nosso convite. Nos sigam também nas redes sociais, a gente sempre posta conteúdos interessantes por lá. E faltou deixar os contatos da doutora Raíssa e da doutora Ana, então vou colocar agora aqui na tela. Elas deixaram aqui o e-mail, né, e um WhatsApp também, para caso vocês ainda tenham ficado com alguma dúvida sobre o tema que a gente tratou hoje, entrarem em contato. Então, o e-mail da doutora Raíssa, raissa.cardoso@pinheirocarrinho.com.br, e os WhatsApps estão disponíveis aqui na tela também. Já aproveita e tira um print aí da tela para não perder os contatos. Além disso, a doutora Ana Carolina também deixou o contato dela por aqui, mas vou deixar o LinkedIn da Pinheiro Carrinho, que eu acredito que vocês também podem se conectar por lá. LinkedIn é uma ferramenta muito útil também no terceiro setor, gente. Então, o LinkedIn está passando aqui embaixo para vocês também. Já tira print da tela para não perder. Muito obrigada pelo carinho de todos. O Marco está pedindo para colocar os links aqui no chat. O site deve ser, Marco. Eu já envio aqui no chat também. Hoje eu tô sozinha aqui, mas eu vou mandar aqui também no chat o link do Programa Impulso, programaImpulso.org.br. Qualquer dúvida, vocês sabem onde nos encontrar, né? Seja no WhatsApp, seja no site. Então, a gente também fica à disposição por aqui. Novamente, muito, muito, muito obrigada pela presença e até uma próxima oportunidade, já que essa é a última live de 2023, mas a gente está preparando muitos conteúdos bacanas, já com o pezinho em 2024. Então, já aproveito para desejar a todos um excelente final de ano, né? Excelentes festas para todo mundo.
e contem sempre conosco. Até logo, tchau, tchau.